Nós estamos numa continuidade, entramos numa nova estação na nossa casa, aqui na nossa vida. Nós estamos falando sobre um tempo de edificação. Como eu falei domingo passado, nós estaremos hoje dando continuidade dentro desse processo de formação, dentro desse processo de construção de tudo aquilo que o Senhor está edificando em nós. Hoje nós então daremos continuidade. Eu lembro que no domingo passado nós encerramos o culto trazendo o culto todo foi trazendo uma analogia do que é esse processo de construção, quem são os envolvidos nesta obra e qual é o papel de cada um nessa obra. Então nós estamos falando a respeito dessa nova estação e de tudo isso, entramos nesse tempo de edificação. E domingo passado nós falamos a respeito da engenharia da graça. A graça como uma tecnologia, como uma ferramenta atual nas nossas vidas para nos auxiliar nessa formação, nessa construção, nesse grande projeto de Deus que é o quê? Fazer de nós um lugar de habitação para o seu Espírito. Amém? Glória a Deus. Então sempre que nós falamos desse processo de formação, de construção, nada mais é do que o Senhor nos formando e nos preparando para realmente sermos um com Ele. Ao ponto das pessoas olharem para nós e não ver mais a nossa vida, mas ver a vida dEle em nós. Amém? É essa edificação, é esse trabalho, é esse projeto que o Senhor vem já trabalhando em nossas vidas. Falamos dos papéis e responsabilidades desta grande obra iniciada em nós. Falamos do engenheiro e as suas responsabilidades. Falamos do papel do arquiteto e das suas responsabilidades. E falamos do construtor e das suas responsabilidades. Dentro desses três personagens, o Senhor é responsável por duas, que é o arquiteto e o construtor. Vocês lembram disso? O arquiteto é o responsável por projetar, por desenhar, por fazer exatamente o desenho daquilo que vai ser construído. E o construtor é aquele que constrói, é aquele que edifica, é aquele que faz. E o engenheiro, nessa figura dentro desta obra, ele tem o papel de ser o administrador da obra. É aquele que lê o desenho, é aquele que olha e faz com que exatamente o que está escrito seja projetado. É aquele que é o responsável em fazer exatamente aquilo que o arquiteto projetou, que aquele desenho elaborado pelo arquiteto aconteça exatamente nos tempos, nos movimentos, passo a passo, dentro de um cronograma de edificação e construção. Amém? Entendemos também que o engenheiro ele não tem nenhum direito sobre a obra. Ele não tem nenhum direito de interferência no desenho. O engenheiro ele não pode abrir o desenho, ele não pode abrir o projeto e dizer, o arquiteto desenhou assim, mas eu não quero fazer assim, que tal a gente fazer assado? O engenheiro não tem esse poder. O engenheiro ele só tem o poder de fazer acontecer exatamente o que está escrito no projeto. E aí então nós passamos para a igreja que o meu papel, o papel da pastora nessa grande obra que o Senhor, que é o arquiteto e que também é o construtor, está fazendo na vida de vocês, o nosso único papel é o quê? Conduzir a obra, administrar a obra. Eu, a pastora ou qualquer outra pessoa que esteja incumbida de cuidar desta vida ou desta obra que está sendo gerada em você, não tem poder de interferir no desenho original, amém? Somos apenas engenheiros da graça. Com muita precisão nós devemos saber ouvir ao Senhor, discernir o projeto e conduzir cada um de vocês dentro da estação que cada um de vocês está. Encerramos a palavra domingo passado com a seguinte palavra que está no livro do apóstolo Cristiano, Engenharia da Graça. Abre aspas. O processo de formar Cristo, o processo de mudança de natureza é todo executado pelo dono da obra. É todo executado pelo Senhor. Nós não temos direito a interferir. Vocês lembram disso? Que nós falamos domingo passado. Então, nós encerramos justamente com esta palavra. Pois o Senhor, além do arquiteto, Ele é o construtor. Então não tem como nós interferirmos num projeto que é dele. Agora nós estamos falando de uma grande obra. Estamos falando de uma grande construção.
E aí nós começamos no domingo passado, naquilo que nós estávamos dialogando, naquilo que nós estávamos falando, em algumas expressões, em algumas verdades escritas nesse livro, Engenharia da Graça. Como eu consigo entender algo que ainda não está pronto? Eu tenho aqui algumas pessoas que já trabalharam em grandes projetos ou em grandes obras. Por exemplo, o Ailton já trabalhou em almoxarifado de grandes construções. O Samuel está trabalhando no lugar de almoxarife de grandes obras. Então, assim, é muita ferramenta que entra, é muita ferramenta que sai, é muita gente, é gente falando, é gente fazendo. O Diógenes, cadê o Diógenes? Acho que o Diógenes, de todo mundo aqui hoje, é o que mais está linkado ao que se diz respeito à obra, à construção, à concretagem, à peãozada, a engenheiro no meio da obra, porque ele trabalha com um caminhão de concreto. Então, quando Diógenes chega em um lugar pré-estabelecido, o engenheiro já determinou para alguém e falou: esse caminhão vai derramar o concreto aqui. Tem toda uma sequência, sim ou não? Agora, o Diógenes já presenciou muitas vezes alguns lugares que ainda estavam no seu fundamento, que ainda estavam na preparação da fundação. E aí você olha o que, meu irmão? O que tem no início de uma grande obra? O que tem no início de um grande projeto? Nada. Só um buraco, um monte de gente trabalhando, um monte de tapume em volta, com aquele desenho de como vai ficar essa obra, esse projeto. Mas você não vê fisicamente aquilo pronto. Vocês estão comigo? Sim ou não? Sim. Aí o Francisco é o corretor, responsável em vender algo na planta. Quem aqui já comprou um apartamento na planta? Alguém já comprou um apartamento na planta? Olha lá, levanta a mãozinha aí. O Guga lá, a Jéssica. Já estava pronto? Não estava. Foi mostrado a eles na planta. O projeto. Sabe o que o corretor estava falando? O corretor estava vendendo para a Jéssica e para o Guga exatamente o que estava escrito no desenho. Agora, como eles não têm a técnica da engenharia, como eles não têm a técnica da arquitetura, como eles não têm a técnica de um construtor, ou de um pedreiro, ou de alguém que conhece a construção, como que abrindo o desenho e mostrando medidas, mostrando números, mostrando cálculos, eles vão conseguir visualizar aonde eles vão morar? O que o corretor faz? O corretor vem e faz assim: não, eu vou levar vocês para ver a... Nossa, quanta inspiração. Eu aqui fazendo mar. O corretor leva vocês numa salinha e fala: eu vou te mostrar a... Olha aí. E aí quando você olha a maquete, qual que é a reação? Tem piscina. Pobre é a primeira coisa que fala. Tem piscina. Olha, vai ter lazer. Às vezes, né, irmãos, aí falando da engenharia natural, às vezes metade do que está ali não é na realidade depois de pronto. Mas quando você olha a maquete, você visualiza o que vai ser aquilo depois de pronto. Vocês estão comigo? Então a gente veio falando sobre essa edificação, essa formação de Cristo em nós. Que o grande projeto de Deus é o quê? Transformar a minha vida e a sua vida em um local de habitação para Ele. Agora, em se falando de grandes obras, de grandes projetos, pastor, como que eu consigo entender o que é essa relação de Cristo e a igreja? Porque nós estamos usando a engenharia secular como uma analogia à engenharia da graça, amém? Como que eu faço então, pastor, como que eu consigo visualizar o ser um? Porque o grande projeto de Deus era fazer o quê? Nós vamos ler daqui a pouco, à luz da palavra, trazer de volta todas as coisas, convergir todas as coisas a Cristo. Tornar a convergir todas as coisas a Cristo. Ou seja, fazer com que agora todas as coisas voltem novamente a passar pela árvore da vida. Arrancar de nós aquilo que foi gerado pela árvore do conhecimento. Agora, pastor, a ideia, o projeto original de Deus é que eu seja um com Cristo, até que Ele seja também tudo em todos. Mas como que eu visualizo isso? Como que é possível isso? E aí nós vamos falar hoje a respeito da maquete. Agora eu queria
antes de ler, da gente fazer a primeira leitura da palavra, eu queria trazer algo para o teu coração, se você me permitir, amém? Primeiro, é uma palavra que é para nos alinhar. Amém? Silêncio da morte na congregação. Segundo, não é uma palavra para intimidar, não é uma palavra não, a palavra que eu quero usar é outra. Ter o confronto, não é uma palavra de afronta. Confronto é diferente de afronta. Os pais e as mães que estão aqui, você nunca deve afrontar o teu filho. O que o pai faz? Se o filho errou, o pai chama o filho, senta o filho, confronta ele no que ele errou. Ensina ele e envia ele de novo para fazer o correto. Sim ou não? O filho confrontado fica emburrado, bate o pé, vai para o quarto, estou nervoso. Mas aí à noite, a jantinha na mesa, aquele padrãozinho, né, Ailton? Aquela mesa bonita, aí você vai lá e fala, filha, jantar está na mesa, sai. E senta na mesa para jantar com o pai e com a mãe. Por quê? Porque ela entende que ela é uma filha. Entende que é um filho que foi confrontado em um erro, mas ele continua sendo. Então, a palavra talvez hoje possa chegar ao teu espírito como um confronto. Mas confronto é diferente de afronta. Porque o confronto nos faz entender ou trazer de volta a luz em nossas vidas. A palavra de hoje talvez possa servir como realmente uma nova lente, uma nova ótica para vocês. E nós vamos falar hoje muito sobre relacionamentos. Isso não significa que a palavra é para os casados. Amém ou não? Nós vamos falar de relacionamento. E se tem alguém aqui que pretende um dia namorar, se pretende um dia se relacionar e casar, a palavra de hoje é para você também. Sim ou não? Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero falar do fundo do meu coração, pega essa palavra para você hoje como um aprendizado. Assim como nós falamos domingo passado, que é uma palavra com uma temática pedagógica, de ensino, que você pegue essas expressões que vão ser ditas aqui hoje, as palavras que vão ser ditas aqui hoje, e guarde para você, e deixe que Ele, que é o dono da obra em você, use a palavra de hoje para confrontar você, para mostrar para você. Sabe qual que vai ser o confronto? É o confronto, por exemplo, de algumas áreas. Ah, mas eu queria essa tinta. Não, mas eu quero essa. Ah, eu acho essa mais bonita. Aí o dono da obra fala assim, não, é essa aqui, ó, essa que é a correta. Então pegue no teu espírito palavras-chave que vão ser liberadas hoje e deixe o Senhor trabalhar elas no seu interior. Não se acuse, não se autoacuse, nem se sinta acusado, mas se sinta sacudido, agitado a sair de uma posição de engano. Aí sim, eu quero abrir o teu coração para isso também nessa noite. Porque talvez você está tão cego espiritualmente falando que você está indo dentro de uma visão de engano, achando que aquilo é uma verdade. Amém ou não? Todo desenho original tem um fake, não tem? Tem ou não tem? Eu levo o meu carro ali, aconteceu alguma coisa, o cara vai falar assim, você quer original ou paralelo? Não é assim? Aí o que a gente fala? Qual que é a tendência? Ah, o paralelo. E aí a gente compra o paralelo, que na verdade é uma réplica do verdadeiro. Mas não dura a metade da vida que duraria uma original. Então a palavra talvez hoje seja isso para você. Rasgue o rascunho do pedreiro. Eu gosto, irmão, porque eu estou falando, aí Deus vai falando. O rascunho do pedreiro não está aqui no esboço. Olha para o teu irmão. Fala para ele, rasgue o rascunho do pedreiro. Por quê? O pedreiro, além de não ser engenheiro, e se fosse engenheiro também não teria direito em mexer no desenho. Mas o pedreiro não é o arquiteto e nem o construtor. Então jogue. Se o pedreiro vem e fala assim, não, você queria um sobrado, mas dá para nós fazer um puxadinho. Eu desenhei aqui, você fala, não quero. Eu quero o original, eu quero o desenho de Deus para a minha vida. Ainda que isto me custe caro. Feito? Se ele falar tijolo baiano, é tijolo baiano. Se ele falar que não é, como é que é bloco? É bloco. Ah, mas o bloco é mais caro. Não importa, o dono da obra falou que é bloco, é bloco. E é assim que a gente vai trabalhando, amém? Então não se sinta confrontado, feche os teus olhos. Pai, eu quero orar ao Senhor nesta noite. Primeiro te dando graças por este momento. Primeiro te dando graças pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de a cada dia mais sermos aperfeiçoados em Ti.
Senhor, que a Tua palavra neste momento, Senhor, entre em nossas vidas. Que a Tua palavra, Senhor, nos confronte. Que a Tua palavra nos alinhe. Que a Tua palavra traga precisão, porque é a Tua palavra que liberta. Senhor, eu te agradeço por esta noite e neste momento levamos cativo ao Teu senhorio todo o governo desse lugar. Que a Tua graça e o Teu poder se estabeleça e que homens, mulheres, jovens saiam daqui hoje cheios do entendimento do que é estar posicionado neste ambiente chamado obra do Senhor em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Então eu passei para vocês um pouco do que a gente falou na semana passada. E para nós entendermos essa maquete, para nós entendermos como assim se transformar ou se tornar um, como assim esse projeto dele ser um em nós, como assim esse assunto até que ele seja tudo em todos. Para um empreendimento ou uma construtora, o elemento que auxilia a apresentação de um projeto pronto é a maquete, como nós falamos há pouco. O papel de uma maquete é trazer uma realidade diminuída do projeto principal. Vocês estão comigo? Então, o papel da maquete é, de uma forma reduzida, você enxergar como vai ficar o projeto principal. No entanto, que vai chegar no estágio da obra que vai ter o quê? Um apartamento decorado. Pronto, para que você entre e entenda, olha como vai ficar. Aí o cara vai falar, essa porta aqui você consegue mudar, isso e aquilo. Mas a maquete, ela é uma realidade diminuída do projeto principal. E isso nos facilita a compreender o desenho. Abra comigo a sua palavra aí, a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós vamos à nossa primeira leitura. Efésios capítulo 1, nós vamos lá embaixo no versículo 9 e no versículo 10. Algumas passagens, irmãos, eu vou ler, outras eu gostaria que você anotasse e lesse na tua casa para que a gente ganhe tempo nessa noite, amém? Então nós vamos iniciar com essa leitura, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 9 e 10, diz assim: E ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, versículo 10, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão nos céus, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Agora olha o que Paulo fala nessa carta. No versículo 10, ele aponta para nós aquilo que estava cortinado ou que estava escondido por muitos anos por Deus. E ele revela para o povo de Efésios, através dessa carta, qual era o projeto. E qual era o projeto? Convergir todas as coisas em Cristo, de modo que ele seja tudo em todos. Este era o projeto. E aí vem a pergunta, como pode? Como assim, pastor? Como fazer todas as coisas se tornarem uma? E se nós vamos falar da maquete do projeto de Deus, que é se tornar um com a igreja, ouvindo Paulo falar do propósito de estabelecer em Cristo o retorno de todas as coisas a Ele e nele, isso é muito forte para as nossas vidas. Vamos olhar para a maquete que o Senhor nos deixou, a proporção reduzida do que seria o se tornar um. Abra agora lá em Gênesis comigo. Lá em Gênesis capítulo 2, o versículo é o de 24. Por esse motivo é que o homem deixa
a guarda de seu pai e de sua mãe, para se unir à sua mulher. E o que está escrito aí, irmãos? E eles se tornam uma só carne. Bem-vindos à maquete. Bem-vindos à maquete desse grande propósito de Deus se tornar um com a sua igreja. Olha a seriedade do que nós vamos entrar nessa noite com esta palavra, porque se tem a maquete e Deus estabeleceu o matrimônio, o casamento como uma maquete do que é se tornar um com alguém, nós precisamos estar muito atentos ao que vai ser falado aqui nessa noite. Deixará pai e mãe e se tornarão um. Quando nós deixamos as nossas casas para o matrimônio, para o casamento, nós nos tornamos um. O casamento é a base da igreja, é a explicação de Deus de como é possível se tornar um. Se compreendermos que se nós compreendermos que dois podem ser um, será mais fácil compreendermos que todos podem se tornar um. Se compreendermos que dois podem se tornar um, será mais fácil compreendermos que todos podem se tornar um. Se queremos falar da grande obra que o Senhor vai executar nas nossas vidas, se queremos discutir, Marcos, aquilo que vai ser projetado em nós, e é algo muito grande, porque se tornar um lugar de habitação do Senhor, se tornar um com Ele, isso é muito poderoso, amém? Amém ou não? Mas antes de falarmos dos grandes acabamentos, como eu falei semana passada, antes de discutirmos qual porcelanato que vai ser colocado nesta obra, qual é o tipo de torneira, se vai ter uma banheira, antes de falarmos das grandes obras, dos grandes projetos, nós precisamos voltar para a maquete. Nós precisamos entender e olhar com muito carinho a maquete. A palavra desta noite nos trará tanta informação valiosa, mas tanta informação valiosa que nós vamos olhar o nosso casamento, olhar os nossos relacionamentos, olhar as pessoas que nós temos interesse de nos relacionarmos de uma outra maneira. Vocês estão comigo? Sim ou não? Agora, se convergir todas as coisas em uma pessoa, que é a pessoa de Cristo, nos parece tão impressionante, um projeto tão impossível, o Senhor nos fala através da Bíblia. É só olhar para o casamento. Se eu consigo fazer dois se tornarem um, e esses dois entenderem que é possível sim, dois se tornarem um, ficará mais fácil nós entendemos que todas as pessoas, se quiserem, podem se tornar uma com Cristo. Se não entendermos, agora os homens, essa palavra, irmãos, ela vai ter algumas divisões, amém? Amém ou não? Então, se falando de matrimônio, que é esta maquete, que é os dois se tornarem um, nós vamos começar pelo homem. Porque qual é o papel do homem? Qual é o papel do homem nessa história? O homem representa quem? O próprio Cristo. Sim ou não? E a mulher representa quem? A igreja de Cristo. A esposa, a igreja é a esposa de Cristo. Sim ou não? Vocês estão aqui? Então vamos lá. Homens, se não entendermos o nosso papel e a nossa responsabilidade no leito de um matrimônio, se não entendermos o que é nos tornarmos um com nossas esposas, e que esse processo de ser um, e é aí que o pau pega. Porque se a gente não entender que o processo de nos tornarmos um com nossas esposas rompe, ele simplesmente rompe com toda a nossa vaidade. Quando Cristo nos chama para ser um com nossas esposas, Ele está falando, a partir de agora, meu filho, a tua mente nunca mais poderá ser uma mente individualista.
Porque agora você é um com a tua esposa e você passa a ser coletivo. O teu egoísmo acaba, a tua individualidade tem que acabar, os teus desejos pessoais têm que acabar, as suas vontades pessoais têm que acabar. Então, homens, se nós não entendemos este elemento fundamental, que é se tornar um com as nossas esposas, e que esse processo de ser um rompe com toda a nossa individualidade, rompe com todo o nosso egoísmo, nós jamais vamos conseguir ter uma mente coletiva em Deus. E o que eu quero dizer aqui nessa noite é exatamente isso para os homens, começando pelos homens. É que nós temos que começar a entender que o nosso papel como homem, amai as vossas esposas. Mas não é um amor, irmão, eros. Entenda os papéis, entenda a palavra que está sendo lançada, porque Jesus não teve um amor pelo Marcos de paixão. Ele não olhou para o Marcos e falou assim, que neguinho, bonitinho. E a Carol falando assim, tira os olhos que ele é meu. Não, foi um amor ágape, um amor incondicional. Então quando a palavra está dizendo, homens, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, ele não está falando de um amor emocional. Ele está falando de uma transferência, de dar a minha vida pela vida dela. Vocês estão comigo ou não? É muito mais além, irmão, do que você sair e trabalhar para pagar as contas de casa. É você olhar para a tua esposa e entender, agora não é mais Fernanda e Isabel, agora é um. Agora não é mais o meu desejo ou o desejo dela, agora é o desejo de Deus em nós. Mas eu só consigo pensar no meu casamento dessa forma se a mente de Cristo estiver em mim, porque eu tenho que entender, se o Senhor me chamou para casar com a Isabel, Ele não fez de nós um par, Ele fez de nós, cara, isso é demais. Não somos um par para ficar discutindo as nossas vaidades, ou os nossos egoísmos. Fala com a minha mão. Eu falei, pronto e acabou. É do meu jeito e pronto, acabou. Não, quando nós entendemos o papel de Cristo e a igreja, nós entendemos que Cristo fez de tudo por esta igreja. Fez de tudo para conquistar esta esposa. Fez de tudo e gerou em nós o maior amor do mundo, que é o amor sem intenção. É um amor que não se compra, um amor que não se mede. Então, homens, olhem para as suas esposas não como uma mulher que lava a tua roupa. Não como uma mulher, eu chego em casa, tem que ter comida para mim. Não é assim, irmãos. Você precisa olhar para a tua mulher e falar assim, eu casei com ela e estou disposto a dar a minha vida por ela como Cristo deu pela igreja. Porque o que ferir, o que fizer nela está fazendo em para entender o que é se tornar a igreja de Cristo, a esposa do nosso Senhor, a compreensão disso passa pelo matrimônio. E eu, para dar continuidade ao que eu vou falar, eu quero falar um pouquinho sobre o meu casamento com Abel. E eu não quero falar para vocês de histórias passadas que vocês já conhecem, porque essa história já foi remida em minha vida e na vida dela. Nós já fomos curados e renovados, mas eu quero falar para você um pouco do que é agora o meu casamento junto com Abel, nessa visão do ser um, nessa visão de amá-la como Cristo amou a igreja, de respeitá-la e de honrá-la em todo o tempo. Hoje, quando eu vivo o meu casamento com ela e a gente olha, eu com 45, ela com 45 anos de idade, e a gente fazendo as coisas praticamente que juntos. Vacina da Covid nós vamos tomar juntos. A gente passa parte do nosso dia junto. A gente conversa muito, a gente se manda mensagens zoando um ao outro o dia inteiro, a gente se comunica muito, mas nunca foi assim. Aliás, não é que nunca foi assim, nem sempre, essa é a palavra correta. Nem sempre foi assim. Mas a parte ruim da minha história com Abel é porque eu estava em Adão e não em Cristo.
E é isso que eu quero que você entenda, porque enquanto você caminha em Adão, porque Adão traz a nós essa visão distorcida daquilo que Deus criou no original. Amém ou não? Então olha para o teu irmão e fala para ele assim, ó, Deus criou uma... Não, irmão, vamos lá, vai. Vocês estão com friozinho? Não vem não que você estava na piscina, viu, Jorge? Mete o louco não. Mete o louco não. Onde é que eu estava? Em Adão, misericórdia, né, irmão? Estávamos em Adão. Vamos voltar aqui para falar do Adão. Vamos lá. Falar do nosso casamento, eu estou falando aqui. Coloquei aqui, escrevi aqui, falar do nosso casamento, estou falando. Mas vamos em Efésios capítulo 5, rapidinho. Para você entender o que eu estou falando. E aí a gente vai voltar para o Adão. Porque o Adão está na sequência aqui. Efésios capítulo 5, 31. Efésios 5, 31 a 33, Paulo diz assim, eu vou ler do 30, tá, em diante. Pois somos membros do seu corpo, por esse motivo o homem deixará pai e mãe, olha Paulo falando aqui também. Por esse motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso. Olha a diferença de Paulo falando aqui, fazendo a mesma leitura de Gênesis. Este é um mistério grandioso, porque refiro-me, contudo, à união entre Cristo e a sua igreja. Portanto, cada um de vós amai as suas esposas como a si mesmo, e a esposa trate o seu marido com todo o respeito. Essa versão tira um pouco daquela ideia da submissão, né? Mulheres sejam submissas. E aí um monte de homem descabeçado, religioso, usa isso como um freio, como um reio. Mas essa submissão está falando, mulheres, tratem os seus maridos com todo respeito. Mas Paulo aqui nessa passagem, ele está trazendo essa analogia do casamento e o homem e a igreja. Se o homem compreende o que é ser um com a sua esposa, então também conseguirá acessar a realidade do que é ser um com milhares de pessoas. Se o homem entender o que é ser um com a sua esposa, ele conseguirá acessar a realidade do que é se tornar um com milhares de pessoas. Quando eu entendi o que é ser um com a minha esposa, quando eu entendi o que é amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, quando eu entendi a honrá-la e respeitá-la, não nos conceitos naturais e humanos, mas na realidade espiritual que Deus confiou a nós, eu consegui acessar o que é essa grande maravilha de administrar uma obra. E qual é a obra? Fazer com que vocês cheguem a essa estatura de igreja. Um lugar de habitação onde vocês se tornam um com Cristo, amém? Mas se eu não entender essa realidade dentro da minha casa, como é que eu faço isso fora? Se o que eu ministro aqui não é uma realidade na minha casa, no meu casamento, como que eu vou entender o que é ser a igreja, a esposa de Cristo? E Cristo, o marido, Cristo, o dono da igreja. Tudo começa dentro da minha casa. Tudo começa na nossa casa. E eu vou contar uma história rápida e eu não vou ler, eu quero que você anote o que eu vou falar aqui, está em Gênesis capítulo 5, versículo 1 ao 2. Você anota para você ler na tua casa. Fica como uma referência. Homens que estão aqui, se você puder e quiser, levante a tua mão comigo e diga, nós homens. Nossa, que homarada, hein? Nem eu acreditei. Levanta a mão aí, varão. Diga, nós homens precisamos ajustar a nossa visão nessa noite. Gênesis capítulo 5, versículo 1 e 2. Vamos lá, vai, eu não ia ler, mas eu... Não tem jeito. O Senhor fala para ler, a gente lê, amém? Gênesis capítulo 5, do 1 ao 2. Este é o regime. Presta atenção, irmãos.
Eu vou até pôr na outra versão aqui para não dar pau. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. No dia que Deus criou o homem, a semelhança, é aquele azinho craseado, a semelhança de Deus, ele o fez. Versículo 2 da sua Bíblia vai dizer o que, irmão? Homem e mulher os chamou. Em algumas versões está humanos. Sim? Na minha está Adão. Você entende isso? Homem e mulher os fez. E os abençoou e colocou o nome deles no plural de... Não sabia. Estou até com medo de pronunciar. Está na tua Bíblia, irmão. Lê aí. Não precisa ficar com medo, não é heresia. Está aqui, ó. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Mas e a Eva? Deus nunca chamou Eva de Eva. Silêncio da morte na escola bíblica dominical. Homem e mulher os fez, os abençoou e colocou o nome deles de Adão. O propósito de Deus era que a mulher e o homem sempre fossem um. O projeto original de Deus é que o homem e a mulher sempre estivessem a mesma estatura, a mesma imagem, a mesma semelhança do Criador. Mulherada, era para vocês dar uma bicuda na cadeira agora. Era para vocês sapatear e falar assim, eu sabia. Quando Deus cria o homem e a mulher, Ele está relatando, não há. Nós estamos falando aqui antes da queda, amém? Não há diferenciação entre vocês. Vocês são um comigo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E a palavra, e eu falei isso até no casamento do Marcos com a Carol, a palavra ajudadora idônea significa, todo mundo acha que o idôneo é uma mulher boazinha, é a mulher que lava, é a Amélia. A ajudadora idônea é a Amélia, que é a mulher de verdade. Não é nada disso. A ajudadora idônea é a que está apta a administrar as coisas com o seu marido. Amém? Então a Amélia, ela pode até ser uma mulher de verdade, mas se ela estiver fora de Cristo, ela não é. Porque ela só vai ser idônea se ela portar a natureza de Cristo. E aí sim ela vai ser uma pessoa na medida exata, apta, pronta para administrar com o marido tudo aquilo que o Senhor confiar a vocês, inclusive os seus filhos. Está tão silêncio que está dando para ouvir o chiado da caixa. Que interessante. Deus criou o homem e a mulher e lhes deu o nome Adão. Por isso que eu falei, homens, nós precisamos ajustar a nossa visão. Nós precisamos ajustar a nossa visão. Nós precisamos ajustar a nossa visão. Homens e mulher, homem e mulher os criou. Fala para tua mulher, fala para tua mulher. Me perdoa. Fala para ela, me perdoa. Mas foi Adão que te deu o nome de Eva. Após a mulher ter a conversinha dela lá com a serpente, comer do fruto e induzir Adão a comer do fruto, e automaticamente os olhos se abrem. Entenda algo, irmãos, quando eles caem, quando Adão come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, automaticamente os olhos se abrem, e isso já representa uma separação do homem e Deus.
de uma desobediência que já automaticamente separa o homem de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Aí lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 19 e 20, capítulo 3 ali em diante, o finalzinho, é a hora que o Senhor começa a dar as regras. Ó, porque você fez isso, agora da dor do seu parto. Vocês lembram dessa parte? O Senhor começa a falar para a mulher o que ela vai sofrer e vai falar para o homem o que ele vai sofrer. Então agora o que a gente vai ler já é após queda. Antes da queda, homem e mulher chamavam-se. Homem e mulher chamavam-se Adão. A medida era a mesma, a visão era a mesma, a imagem e semelhança foi feita neles. Eles eram iguais a Deus, não havia diferença neles, amém? Glória a Deus por isso. Aí lá em Gênesis 3, do 19 e 20, vai dizer assim para o homem: no suor do teu rosto comerás. Porque você me traiu, não me traiu não, né? Porque você pecou, porque você agora abriu os olhos, agora você tem entendimento. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Versículo 20. E chamou Adão o nome da sua mulher. Viu, irmão? Faltou escola bíblica dominical? Você aprendeu hoje. Depois que ele recebe a sentença, ele muda o nome da esposa. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto agora ela se tornaria a mãe de todos os seres viventes. Adão, quando se afasta de Deus, Adão, quando cai nesse engano de tomar para ele um fruto que não era para ser tomado, quando os olhos de Adão se abrem, os olhos carnais de Adão se abrem e os espirituais se fecham. Automaticamente aquilo que Deus criou para ele, para ser um com ele, ele rebaixa. Ele olha para a mulher dele com um ar de acusação e fala: então agora você é Eva. Você não é mais essa ajudadora idônea, agora você se tornou mãe dos seres viventes. E é por isso que eu estou falando, homens, nós temos que ajustar a nossa visão nessa noite. Nós não podemos rebaixar as nossas mulheres, nós não podemos olhar para as mulheres, e ainda tem muita igreja, tem muita religião, que mulher não pode ser pastora, que mulher não pode subir no altar, que mulher isso, que mulher aquilo. Porque tem um entendimento errado de interpretação daquilo que Deus está falando. Não foi Deus que categorizou a mulher como Eva, foi Adão. Porque agora a visão dele está distorcida, e o homem em Adão e fora de Deus, ele pega a visão que Deus deu e reduz ela ao seu interesse pessoal. Vocês estão comigo aqui? Vocês estão comigo ou não? Em Gênesis 3, 19 e 20, o homem, quando perde a visão, ele perde a dimensão e diminui aquilo que Deus criou. Ele olhou para a mulher e simplesmente diminuiu ela. Agora você é Eva, agora eu estou catalogando você, agora você se torna mãe dos viventes. Ele mudou o nome de Eva. E aí o apóstolo Cristiano diz esse texto, e eu vou ler para você no livro. E essa palavra é para mim e para você, homem. Quando o homem se separa de Deus, perde a dimensão e a visão de Deus e reduz todas as coisas a um ponto de vista pessoal. Pessoal. E eu posso aqui abrir uma aspas ou um parênteses do que eu estou ministrando. E olha como é que o homem trabalha, Pedro, em Adão. Olha como o homem, e aí eu posso dizer aí o homem, humanidade, o homem e a mulher, trabalham com essa, como eles trabalham com essa característica de Adão. Tudo aquilo que for ministrado para ele, que é para mudar a vida dele, para trazer ele de volta à vida, ele não gosta. É ou não? Você quer um exemplo? Eu estava assistindo o podcast na mesa a respeito de relacionamento essa semana do sonho. E aí o filho do apóstolo Cristiano sentou na mesa para falar a respeito da corte.
que ele não queria fazer a corte, ele não achava legal fazer a corte, mas ele sabia que a casa tinha como regra um padrão de namoro em corte, de iniciar-se um relacionamento em corte. Aí o Caio liberou a seguinte palavra: todas as vezes que alguém ia falar de corte no altar, eu ia no banheiro. Essa, irmãos, eu usando o exemplo do Caio, é a característica do homem em Adão. Todas as vezes que o cara não é obediente, por exemplo, na finança, se você fala de dízimo e oferta, para onde que ele vai? Para onde, ô pinguinzada? Vocês estão com frio? Para o banheiro. Se o cara está em adultério, vai falar de casamento em Cristo, o cara vai para onde? Para o banheiro, porque ele está em Adão. Então a palavra mais fácil para exemplificar isso é quando a gente está devendo, a gente não gosta de falar sobre o assunto que a gente está devendo. É ou não é verdade? É ou não é verdade? E eu vou falar algo agora para as famílias dessa casa. O negócio vai estreitar para mim e para vocês. Por que vai estreitar? Porque Deus está alinhando as famílias. Deus está alinhando o pai, Deus está alinhando a mãe, Deus está alinhando os filhos. Por quê? Porque cada um tem a sua medida de graça. Cada um está no estágio dessa construção. E se for detectado lá em cima que o diagnóstico do teu filho foi causado por você, meu irmão, nós vamos cuidar dele e de você. Sim ou não? E se você for para o banheiro, nós vamos arrombar a porta do banheiro. Porque não se trata mais da sua vida, é a vida de Cristo sendo formada em vocês. Por isso que eu falei que essa noite pode ser uma noite de confronto. Porque quando Adão perde essa visão do que é ser um, ele começa a olhar só para o ponto de vista dele. Então tá bom, Eva, agora o pau vai comer para o seu lado também. Agora, já que eu posso dar nome, né? E eu acho o seguinte, se deu um nome é porque tem algo específico para aquele nome. Como que Adão olha? Quando você olha para uma girafa, a girafa tem cara do quê, Marcos? Girafa. É ou não é, amor? Eu nunca olhei para o hipopótamo e falei para o hipopótamo, mas ele tem cara de girafa. Vocês já olharam isso? Então o nome foi dado exatamente para a vida que aquilo expressa. Então Deus olha para a mulher e fala assim, eu projetei você para ser uma com ele, para andar na mesma estatura que ele. Só que agora ela desobedeceu, o homem ouviu a ela e não a Deus, desobedece também. Agora ele fala assim, agora eu rebaixo você. Agora o seu nome é Eva. Ou seja, eu arranco a identidade que Deus te deu e coloco a minha. E o Senhor está trabalhando nas famílias nesses dias para ajustar a nossa visão, irmãos. Não queremos mais andar em Adão. Levante a tua mão, por favor. E diga isso, eu não quero mais essa raiz adâmica. Porque enquanto você estiver em Adão, sempre que falar algo nesse altar que vai cutucar a sua ferida, você vai se sentir ofendido. Sabe por quê? Porque Adão não quer ser curado. Ele quer continuar sendo Adão. E é por isso que a gente não domestica essa natureza, a gente mata ela. Amém ou não? Não, eu aprendi, agora eu domestiquei Adão. Não, irmãos. É igual cachorro, você pode pagar uma fortuna para ele. E para ensinar ele lá no adestrar, obrigado. A hora que ele vê uma cachorrinha no cio, vai lá com o ossinho e fala, cite. Ele vai citar você, rapaz, eu vou ali. Cite, pega esse osso aí, come você, rapaz. Eu quero ir ali dar uma namorada, você é louco, olha o tamanho da cachorrona. Porque o instinto dele, irmãos, é esse animal irracional, amém ou não? Amém ou não? Hoje, irmãos, eu fui passear com meus 2 cachorros, desse tamanho. E eu desse tamanho. Passeando com eles ali no campão, irmãos, veio um cachorro desse tamanho. Para cima de nós 3. Eu levantei os 2 na guia, e normalmente o cachorro ele tem também o instinto dele de proteção. A hora que o grandão veio, eu levantei os 2 na guia aqui e falei, sai. Ele olhou para mim e falou assim, sai você, eu quero os 2. Irmãos, e veio para cima de mim, eu juntei os 2 cachorros aqui, e o cachorro pulando, ele queria os cachorros, e eu dando bicuda nele, sai. E ele vinha e mordeu meu braço, e eu falei, Senhor, o que está acontecendo essa semana, Senhor? Irmãos, e o dono do cachorro soltando pipa, olhando para mim. Ah, irmãos, se eu não tivesse matado Adão, estavam velando 3 agora.
Os meus 2 cachorros e o cachorro dele, que eu ia matar os 3. Eu ia dar o meu de comida. Eu falei, tá, você quer comer o meu cachorro? Você come, mas eu vou matar você. E depois vou matar o seu dono. Aí o cara veio, hey, Duque. O cachorro pulando em mim, irmão, mordendo. Por quê? Porque ele é instinto, ele não tem educação, não tem como, eles queriam. Ele viu os 2 como uma presa. Ainda bem que viu os 2 e não eu. Eu só lembro, Jorge, que eu juntei os 2 aqui, desci, peguei uma juntada de umas pedronas que está lá e mandei na cara dele. Aí ele parou. Aí fora que o dono dele veio, eu falei, irmão, você está me tirando, seu cachorro está quase me comendo aqui, você estava soltando pipa ali. Falei, irmãos. Aí ele, eu falei, bota esse cachorro numa guia, rapaz, o tamanho desse cachorro, você está louco? E os 2 aqui no meu colo, assim, ó. Eu falei assim, cala a boca, vocês 2 também. Irmãos, eu não sufoco. Eu falei para Bel, amor, se aquele cachorro me morde, eu ia virar o... Como é que é o nome do cara do que vira lobisomem lá? Esqueci até o nome do filme. Eu ia ficar muito bravo, irmão, mas são coisas que nos mostram. Porque Adão em nós é um instinto. Quando Deus fala para Adão, agora você vai suar, do suor da testa, da tua canseira, do teu trabalho, você vai comer. Ele olha para a mulher, então tá bom. Agora eu rebaixo você. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para ajustar a nossa visão, amém? Amém. Olha para a tua mulher e fala assim, eu vou ajustar a minha visão. Falaram com vontade de ajustar. Fala para ela, amorzinho da minha vida. Eu vou ajustar a minha visão. Homens, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Se for preciso, pega ela no colo. E fala, morde eu, mas não morde ela. Aí eu cheguei em casa tremendo, irmão, de raiva. Aí fui falar com ela, quase comeram os cachorros e eu. Aí ela, o que você deixou fazer com os meus dog? Ela ainda não entendeu o que é ser um. Se morde eu, morde ela. Aí eu fui contar a história para ela. E eu falei, cara, não dá para passear mais de cachorro nesse bairro, porque o que tem de cachorro solto aí, cara. Ou eu vou ter que andar com um pedaço de marreta na mão. Eu falei, vem agora, seu desgraçado. Mas não é essa a natureza que está em mim mais, amém? Eu realmente tive um instinto de proteção, chutei ele. Samanta falou, por que você não chutou para machucar? Eu falei, não, vai que ele muda o foco. O foco dele ainda era os cachorros. Vai que eu dou um chute nele e ele muda e fala, então vamos ver, negão, se você é bom mesmo. Aí ia ficar ruim para mim, aí não ia ter culto hoje, vocês iam estar lá no UPA me visitando. Então a gente tem que ter sabedoria. Homens, amem as suas esposas. Dê vidas por ela, dê a vida por ela, ame, cuide dela, não rebaixe ela a posto nenhum. Ela foi colocada na tua vida para ser uma ajudadora idônea. Uma mulher pronta, apta para administrar as coisas com você. Amém, mulheres? Amém, mulheres? Então, mulheres, abra a tua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 31. Op. Irmãos, olha para mim aqui. Da onde que saiu isso aí? Eu nunca vi na minha vida. É sério, irmãos, eu nunca vi esse cara aqui, ó, andando aqui. Olha lá, ó, isso aí veio no Sedex, veio direto do... Olha para cá, irmão, deixa ele lá, deixa o Capitão Caverna lá. Esse cara nunca passou aqui, Ailton. Nunca vi esse cara aqui. Isso aí é encomenda, irmão. Domingo passado, vocês lembram do domingo passado? Domingo passado a esquina ferveu. Olha, Agora eu quero impartir algo na tua vida. Todas as vezes que eu e a pastora nos levantamos para trazer palavras para vocês, que vai trazer cura e libertação para a casa de vocês, o diabo tenta de qualquer forma roubar a nossa celebração.
Sabe por quê? Porque o diabo ele não tem poder para tocar. O máximo que ele pode tentar fazer é roubar a nossa celebração. Domingo passado, a gente ia começar essa palavra sobre edificação. Um dia antes, no sábado, eu tinha me programado para passar uma tarde com a minha família. Uma tarde em família no parque da cidade. Quando foi 11 horas da manhã, o meu carro simplesmente parou no meio da Nelson Dávila. Simplesmente apagou. E eu fiquei 3 horas passando pelo vale. Já tinha até falado para a Bel, falei assim, avisa a Mariane que moiou o nosso rolê, não vai rolar. O carro parou, não quer pegar, acho que vou ter que chamar o guincho, vai levar para casa. Enfim. Prestem atenção. Eu fiquei lá 3 horas, liga para um, liga para outro, vê um mecânico, o outro, dá um diagnóstico, o outro também. Eu tinha acabado de abastecer, tinha acabado de trocar o combustível do carro. Depois de 2 horas e pouquinho, eu entrei no carro, irmãos. Eu sentei no carro e falei para Deus, Deus, faz esse carro pegar, pelo menos para ir embora para casa. Pegou. Sabe o que o diabo queria? Vai lá e vê se Adão está morto mesmo na vida dele. O carro pegou, funcionou, o nosso passeio rolou, a gente veio aqui domingo, ministrou e vocês foram abençoados. Mas o diabo tentou roubar a nossa celebração. Vocês estão entendendo ou não? Aí eu vou aqui, abro a boca domingo passado. O próximo passo é a maquete. A maquete é o casamento. Não faltem, eu mando áudio no grupo da igreja, casais não faltem. Eu mando mensagem no grupo dos homens. Homens, exerçam o sacerdócio. Chame a tua esposa e as tuas crianças para estarem no culto domingo, porque vai ser libertador para nós. Aí eu chego do trabalho, irmãos, 9 horas da noite, eu enfio o carro ali, eu escuto uma voz atrás do carro. Amor. Eu falei, cara, essa voz é a voz da minha mulher. Tudo escuro aqui dentro. Eu falei, será que alguns... De novo, Ailton. Aí eu falei, vou meter o louco, né? Falou, amor. Eu falei, oi? Ela, sou eu. Coisa que eu fiz igual o programa do Chaves. É você, Satanás. Saí do carro, era ela. Eu falei, de onde que saiu essa mulher, meu Deus? Tinha acabado de receber a notícia que a mãe dela havia sido internada em Santa Isabel com diagnóstico de Covid. Em prantos, desesperada. Suspendemos tudo, as reuniões que a gente tinha, porque a gente não sabia, inclusive, o início do quadro, talvez que haveria até uma complicação de pulmonar. Olha o diabo de novo, Gisele, tentando roubar a nossa celebração. E nós entramos em intercessão por ela, ficamos orando por ela, cancelamos os nossos compromissos aqui, se caso algo mais grave acontecesse, mas daqui a pouco começou a chegar o diagnóstico médico, ela está bem, ela está se recuperando, ela está respirando sem aparelho, ela já está pedindo até maçã e uva, eu falei, já começou a ficar folgada. Saturação 93, já está 95. Cara, olha para vocês verem, todas as vezes que a gente vai mexer com família, aqui nessa casa, o diabo tenta roubar a nossa celebração. Sabe por quê? Primeiro, porque tem famílias que precisam ser tocadas. Segundo, o diabo não quer isso, porque ele quer continuar distorcendo o homem a sua visão. Ele quer continuar distorcendo, ele quer que você continue em Adão. E o diabo ele faz isso, ele tenta roubar a nossa celebração. Aí agora nós estamos falando aqui, entra o Beato Salu aqui do nada. O que é isso? É o diabo tentando roubar a nossa celebração. E nós temos que ter foco, amém? E não podemos dar atenção. Mulheres, Provérbios o quê? Capítulo 31. Provérbios 31, versículo 10. Se alguém puder ler para mim, por favor. Provérbios 31, 10. Amém? Pede para ficar lá fora só quem tiver escalado no diaconato, irmãos. Ninguém vai ler? Eu vou ler. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de um rubi. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de rubis. Presta atenção nessa palavra. Presta atenção nesse provérbio.
Encontrar uma mulher virtuosa é mais do que encontrar uma mulher cheia de dons e de talentos. A palavra está dizendo que encontrar uma mulher virtuosa é muito mais do que encontrar uma mulher cheia de dons e de talentos. A palavra diz que quando o homem encontra uma mulher em Deus, olha aqui para mim, uma mulher aonde? Em Deus, ele encontra um grande tesouro. Então a palavra não está dizendo que quando o homem acha uma mulher que faz um excelente bolo de fubá, ele não está falando que quando o homem encontra uma mulher que tem vários dons e talentos, não. Ele fala que quando o homem encontra uma mulher em Deus, esse sim achou um tesouro. Esse sim achou e encontrou um tesouro. A Bíblia, meus irmãos e minhas irmãs, presta atenção, mulheres. A Bíblia não menciona que quem adquire um carro novo, um carro zero, encontrou o seu tesouro. A Bíblia não diz ou menciona que quem alcança reconhecimento e fama encontrou o seu tesouro. Sim ou não? Mas a Bíblia menciona que quem encontra uma mulher em Deus, esse sim encontra um grande tesouro. Então, homem que está aqui do lado, olha para o teu potinho aí que está do seu lado. Mulher virtuosa. Você é um potinho? Hein? Ou é uma carroça vazia? Que só faz barulho? A Bíblia menciona que quem encontra uma mulher aonde, irmãos? Então você pode querer encontrar uma mulher no fluxo. Você vai ter o que o fluxo te oferece. Sexo, drogas e rock and roll. Lá não é rock and roll, lá é o quê? Senta, 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 senta. Agora a Bíblia menciona que quem encontra uma mulher em Deus, ele encontra um tesouro, meu irmão. E eu estou aqui nessa noite para falar para você, mulher, você precisa estar em Deus. Não há nada que te ofereçam fora de Cristo que resolva a tua vida no teu casamento. Foi exatamente esse o papel da serpente. A serpente chama ela para o chazinho da tarde e fala para ela, doutor, amiga. Irmãos, eu como motorista de Uber tenho aprendido tanta coisa que vocês não têm noção. Aí eu estou com o homem se relaciona. Eu como motorista de Uber, sondando a vida dos meus passageiros. O telefone do cara toca, Elivelto. O cara atende. E aí, mano? Nós. Dependendo se o cara for do campo, o cara fala, nós, cachorro. Firmeza. Não, demorou. Nós. Fechou, tchau. Mulher. Oi, gata. Ai, amiga. É, né? Ai, você estava tão linda. Ai. Ui. Tá bom, amiga. Tá. Beijo. Também te amo. Cara, vamos continuar essa conversa. Um excesso de emoções, e às vezes nem gosta tanto dessa amiga. A hora que desliga. Então a gente tem que começar a tomar cuidado com as nossas atitudes. Porque às vezes a gente está buscando referências lá fora e a nossa referência está dentro da própria casa. Mulher em Deus, quem a achará nesses dias? Porque talvez, mulheres, vocês estejam buscando soluções fora. E Eva foi buscar fora numa conversa. A serpente chega nela e fala assim, se comer, você não vai morrer, você vai ser igual a ele.
E ela, nessa percepção distorcida, falou: uau, eu vou falar isso para o meu marido. E induz o marido também a comer, e com isso ambos caem. E com isso o próprio marido, que foi gerado para cuidar dela e dar a sua vida, agora olha para ela e fala: eu te rebaixo, não é mais Adão, agora você é Eva. Não é mais a minha ajudadora idônea, agora você é quem? A mãe dos viventes. Sabe por quê, irmãos? Porque deu voz à serpente. Levanta a tua mão, mulher, se você quiser e puder, fala: eu não quero dar vozes, dar ouvidos à voz da serpente. Pega no seu espírito. Amém ou não? A Bíblia está mencionando o homem que encontra uma mulher em Deus. Agora entenda isso, o sexo, ele pode, irmãos, nos tornar uma só carne. Porque é o sexo que nos torna uma só carne. Sim ou não? Sim ou não? O sexo pode nos tornar uma só carne. Mas é o processo de morte e vida por meio da cruz que nos torna um com Cristo. É por isso que eu preciso achar uma mulher em Deus. É por isso vocês, esposas da Casa do Leão, que estão aqui hoje, que têm os seus casamentos, que têm os seus maridos, vocês precisam ser achadas em Deus. Porque vocês representam nada mais e nada menos do que a imagem da igreja. A esposa do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos entender a grandeza de se tornar um. E aqui eu já vou entrar numa terceira parte, porque se tornar um, num relacionamento, e aí nós vamos abranger para os jovens, para os solteiros, para as viúvas, para aqueles que pretendem casar novamente um dia, ou se casarem um dia. Mas por quanto e quanto tempo nós falamos do jugo desigual? Qual que era a nossa orientação, Gisele, com a nossa mente santificada na religião? Qual era, Pedro? A nossa ideia de jugo desigual era fazer com que o Gabriel nunca se interessasse por uma menina que fosse de uma outra religião. É ou não é? Vai namorar essas quengas do mundo não, hein? Vou nem falar nada da igreja. Essa pausa que eu dou é para não falar o que eu pretendo falar. Mas o jugo desigual, e eu quero trazer isso para você, se trata das distinções de natureza. Ou seja, eu estar em jugo desigual é eu estar em Cristo e a minha esposa não. É eu estar buscando esta evolução desta obra em mim e a minha esposa não. Ou vice-versa, a minha esposa buscando e eu não. Então, quando nós falamos para os casais, vocês precisam buscar a mesma estatura, estarem no mesmo jugo. O que significa? Estarem na mesma natureza. Sim ou não? Sim. É disso que nós estamos falando. Não se trata do seu filho namorar uma menina fora ou não. Não se trata de você ir lá e escolher alguém para casar com seu filho porque vai trazer proteção, não. A ideia é que aquelas pessoas que vão se relacionar uma com a outra, que pretendem ser uma com a outra, tenham a mesma mente. Amém? A mesma mente. E a mente de Cristo, Marcos, ela não levanta uma bandeira de uma religião. Ela levanta a bandeira chamada amor e unicidade. Se tornar um com Ele. Amém ou não? Amém. Agora, se a gente quer falar de fidelidade, se a gente quer falar disso, vai lá em Oséias e vê o que a Bíblia relata em Oséias a respeito da igreja. Que com todas as dificuldades dessa esposa mau caráter, e aí nós estamos falando da igreja, que Oséias cita até como uma prostituta, o Senhor ama ela do mesmo jeito. O amor dele é incondicional, porque ele não se relaciona na emoção, ele se relaciona por um projeto. E o grande projeto de Deus é fazer de você homem, fazer de você mulher, um nele.
A relação que eu tenho com a minha esposa hoje é tão pura. O amor que a gente sente um por outro é tão verdadeiro, irmãos, tão legal, tão alegre, que se a gente fosse fazer uma avaliação por nós mesmos, né, amor? Se fosse para a gente querer ter essa relação no natural, a gente não conseguiria, irmãos. Sabe por que a gente se dá tão bem hoje? Porque a gente se tornou um. Se torne um com o teu marido, se torne um com a tua esposa. Sinta as dores dela, deixa ela sentir as suas dores. Mulheres, parem de ouvir serpentes e voltem a ouvir a Deus. Homens, parem de rebaixar suas esposas e honrem e amem elas. Amém ou não? O jugo desigual se trata das distinções de natureza. Ou estamos em Cristo, ou estamos em Adão. Agora, mulheres desta casa e homens desta casa, que já conhecem a palavra, que sabem da verdade, se a tua esposa detectar em você, homem, esse Adão fujão, qual é o Adão fujão? É o cara que todas as vezes que mexe na área que ele precisa ser tratado, ele foge. Ou vice-versa, quando o homem vai também falar com a mulher dessa área, ela foge. Você, homem e mulher que está em Cristo, tem a autoridade para chegar no teu cônjuge e chamar ele e falar: e aí? A gente precisa ajustar isso. Vocês estão comigo ou não? A gente precisa ajustar a nossa casa. A gente precisa ajustar o nosso relacionamento. A gente precisa ajustar os nossos filhos. O grande problema, irmãos, é que os nossos olhos ainda estão conectados ao natural. Por isso que às vezes, mulher, você vê um homem lá fora que tem um abdômen totalmente diferente do abdômen do seu marido. E se vocês estão rindo é porque é verdade. E você olha e fala assim: ai, eu lavava um tanque ali. Ai, lavava meus edredom ali naquele tanquinho. E o barrigão de chope lá. Você colocou uma blusa até para tentar ficar mais fitness hoje, né, Chico? Mas daqui a pouco você vai gostar. Qual é o padrão que usamos para os nossos interesses? Qual é o padrão que nós usamos para nos interessarmos por alguém? Quais são os requisitos hoje? Quando nos relacionamos, aí sim eu entro numa vertente agora de homens solteiros, mulheres solteiras, viúvas, mulheres que precisam casar. Agora eu vou falar uma coisa para vocês e recebam isso no espírito de vocês e entendam isso. Muita gente ouviu, muita gente recebeu o convite para estar aqui hoje, precisava estar aqui hoje. Sabe por que não veio? Porque correu para o banheiro. Porque não quer mudar e enquanto não quiser mudar, vai viver em Adão sofrendo. Vocês estão entendendo ou não, irmãos? É a palavra que liberta. Qual é o padrão de relacionamento? Como que nós olhamos as pessoas? Na realidade de hoje é exatamente o que os olhos naturais veem. Então a Grace pode olhar para o Pedro e falar: meu, quando eu casei contigo, você tinha cabelo, cara. Não casei com isso aí. Dá para pentear meu cabelo ali naquela careca ali. Não, eu quero um cara cabeludo. Quero um Tony Ramos para minha vida. Quero um metaleiro, aqueles caras cabeludos. Qual é o padrão? O padrão é esse. As pessoas ainda se relacionam pela beleza. As meninas solteiras que estão aqui. Quando você olha para um menino, você discerne ele no espírito. Homens solteiros que estão aqui. Quando passa a menina da propaganda da cerveja, você discerne ela no espírito. Tipo, deixa eu ver em Deus se ela é a mulher da minha vida. Não. O que o homem faz, Pedro? Vai, verão. Vai, verão.
E o padrão, Ailton, de relacionamento, ele começa assim: ela é bonita, ela tem o olho verde, ela é cabeludo, olha que corpo, violão, é a mulher que eu quero para a minha vida. Olha esse homem, que músculo. Olha esse homem. E às vezes o que Deus tem para a sua vida é um cara desse tamanho. Pititico. Ruivo. Fedendo a ovelha. Ninguém dá nada por ele. Deus está falando, é ele que eu vou fazer rei. Sabe qual é o meu papel, Marcos? O meu papel é trazer essa juventude a mudar essa ótica. Está interessado por alguém? Tá, mas quais são os princípios? É porque ela é loira. Eu nasci para casar com loira. E o que Deus tem para ele é uma negrona africana, cheia de Cristo por dentro, cheia de vida. E ele quer a loira. Porque os padrões são externos. Vocês estão comigo ou não? Alguém aqui já viu uma pessoa muito bonita, principalmente mulher, muito bonita de rosto, de corpo, mas que tinha algum problema de deficiência física? Alguém já viu? O que as pessoas olham? No que as pessoas reparam? Parece que todo o outro contexto de beleza, Reginaldo, não funciona. É só enxerga o defeito. Agora, quando você discerne no Espírito as coisas, meu irmão, Deus mostra para você aonde estão os defeitos. Se a obra é dele, se o projeto dele, a maquete é dele, se você pretende se relacionar com vocês, homens e mulheres dessa casa, seja qual for a sua idade, discirna isso em Deus. Pergunte a Deus se é tempo. Essa é que é a dificuldade da paternidade. Porque vai chegar em mim na pastora, quero namorar. Aí a gente fala, não é tempo. Engole o choro e vai lavar a louça, menina. Mas não é porque não é tempo, porque é menininha. Não é porque é tempo, porque é muito nova. Não é tempo, porque você tem coisas a ser tratadas. Às vezes você vai chegar para uma mulher que já está velha, já assim... Velha que eu digo na experiência, já passou por um relacionamento. Já se machucou, já e tal. Aí vem, arrumei um boy novo. Quem é esse boy, irmão? Não sei, estou conhecendo ainda. E aí quando você vai orientar que não é o tempo, talvez ela se ofenda. Por quê? Porque ela acha que já tem experiência. E não tem. Esse é o nosso papel, é conduzir vocês à estatura de Cristo. Amém ou não? O desastre, irmãos, dentro dos lares cristãos, o problema e muita coisa que está sendo diagnosticada dentro dos lares cristãos não é por causa do casamento, é porque começou num namoro errado. Porque você casou com uma mulher que estava cheia de traumas e não foi tratada. Porque você casou com um homem cheio de traumas que não foi tratado. Porque você se relacionou com uma pessoa que você nem conhece direito e está cheia de problemas, cheia de ordens emocionais bagunçadas. Sabe aonde tudo isso vai ser diagnosticado? Sabe aonde tudo isso vai ser alinhado e curado? Na mesa. Entregando o teu coração, preparando você para um relacionamento, preparando o jovem para um relacionamento. Não é ruim, Tainara, quando a gente chega todo empolgadinho? Achei um boy no Tinder. Tem gente que arruma boy que não gosta de parede preta. Tem gente que arruma pretendente que não gosta do pastor. Tem gente que arruma pretendente que não gosta de gente. Tem gente que, quando você se relaciona com ela, ele já fala assim, não, mas você vai para onde eu for. Vocês estão entendendo? Então, qual é o padrão de relacionamento? Como que nós temos conduzido os nossos filhos ao relacionamento? Qual é o padrão correto? A gente está começando, irmãos, a inserir os jovens para a corte. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu falei para os professores, eu não quero nenhum casal lá em cima hoje dando aula, eu quero todos aqui embaixo.
Porque os casais precisam ouvir isso. Um relacionamento de se tornar um é somente em Cristo, meu irmão. O padrão dos relacionamentos de hoje, essa realidade de hoje, é exatamente o que os olhos naturais veem. E isso deveria ser o último requisito. Está interessado por alguém? Comece a discernir. Busque os seus pastores, a sua paternidade. Cuida. Aliás, não é cuida, se cuida. Se preserve, amém? Isso não é vergonha, irmãos. O homem também, que se estiver solteiro, ele pode chegar e falar, estou interessada na girl. E a gente fala, não é tempo não, irmão. Vai tomar um banho gelado. E a gente vai começar a conduzir. Vocês estão entendendo ou não? A triste realidade dos problemas conjugais entre cristãos não começa no casamento, e sim no namoro. Fomos sucumbidos pelo padrão de namoro desse século. Namoro deveria ser conhecer um ao outro. Pega que é de graça. Eu tinha pavor na minha época quando falava isso também, jovens. Fica tranquilo. Sim ou não? Quem já namorou aqui, levanta a mão. Quando vinha com essas conversas aí de que não, é para conhecer, não era a gente, porque a gente quer pegar. E esse é o padrão desse século, e nós somos sucumbidos a esse padrão. O namoro deveria ser conhecer um ao outro, mas o beijo, o abraço, o toque, e muitas vezes até o sexo sendo uma prática comum em nosso meio, nos tira esse direito do desfrutar de conhecer um ao outro. E é esse padrão do mundo inserido em nós que nós vamos precisar arrancar. Sabe por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque a obra agora não é mais minha. Porque a obra agora não é mais sua. O projeto agora não é mais meu. O projeto agora não é mais seu. É Deus abrindo o projeto na tua vida e falando, não cabe mais esse tipo de namoro na tua vida. Não cabe mais esse tipo de relacionamento no teu casamento. Não vale mais você olhar para a tua esposa e falar, eu quero e pronto. Não cabe mais no desenho. Vocês estão comigo ou não? Não cabe mais a tua filha ou teu filho chegar lá, ah mãe, esse aqui é o Zezinho. Quem que é o Zezinho? O meu namoradinho. Aí você olha, pai, e fala, então espera aí. Por quê, pai? Que eu vou lá buscar o meu cintinho. Nós precisamos estabelecer padrões dentro da nossa casa. Nós precisamos, diga comigo, nós precisamos estabelecer padrões cristãos dentro das nossas casas. Esses dias eu vi um post no Facebook, a pessoa perguntando assim, como que eu faço para incentivar o meu filho à leitura? Aí tinha 2 quadradinhos. A mãe lendo e a filha do lado lendo. E a outra, a mãe mexendo no celular e a filha mexendo no celular. Ou seja, você quer estimular o teu filho a orar? Muito obrigado, pastora. Você quer estimular o teu filho a orar? Ore. Você quer estimular o teu filho a ofertar? Oferte. Você quer estimular o teu filho a casar com alguém decente? Induza ele a isso. Imponha limites a ele, instrua ele, coloque limites, coloque horário, até tal horário você mexe no celular, passou desse horário você não mexe, e se mexer, olha para mim, se mexer a sua casa vai cair. Mas não, fica com medinho, hein? Meu filho vai ficar sem falar comigo. Corta, irmãos, tira o celular deles. Está aí, ó. Ser a imagem e semelhança é exatamente isso. É teu filho olhar para você e falar, eu quero ser exatamente igual ao meu pai. Como meu pai trata minha mãe, eu quero tratar minha esposa. Vocês entenderam? Mulheres, a mesma coisa. E a mãe tem um papel duplo ainda, que não é só a menina ser igual a você, mãe. Às vezes você cuida da filha e do filho em casa. E você não pode tirar do teu marido o papel de sacerdote dele, o papel de pai dele. Amém ou não? Amém. Vai lá e fala com o teu pai. Na minha época. Mas para que, mãe, falar com o pai? Vai lá e fala com o seu pai. E vê o que ele acha. Entenda uma coisa, se o filho vai primeiro em você, mãe, é porque ele já sabe que o negócio aqui é mais fácil.
ou vice-versa. Se ele for primeiro no pai, por isso que tem que ter essa medida de graça, esse mesmo jugo, esse mesmo entendimento. Não é tempo de namorar, não é tempo de namorar. Não é tempo de se relacionar, não é tempo de se relacionar. Mas nós precisamos estabelecer um padrão que não é mais o padrão do mundo. No mundo, beijar é normal, apertar é normal, passar a mão é normal, transar é normal, dormir junto é normal. Mas se nós queremos levantar uma geração que vai curar essa geração, nós temos que gritar aqui dentro para eles: não é. Aí, pai, se você deixar normal na sua casa, olha para mim aqui. Se você deixar normal na sua casa, a hora que chegar lá em cima vai confrontar. Porque daí a hora que chegar lá em cima eles vão aprender que não é normal e vai falar assim: mas meu pai fala que é. Olha lá o responsável falando. Nós já estamos cuidando individualmente de filhos de vocês. Sim ou não? E o teu filho não é obrigado, ou a tua filha não é obrigada a conviver com as suas decepções passadas. Se o teu casamento não deu certo com o ex-marido, o problema é seu, não dos seus filhos. Sim ou não? Se você tem a tutela, a responsabilidade pelos seus filhos, eduquem eles em Cristo. Eduquem eles na palavra. Amém ou não? Eduquem eles na palavra. Amados, precisamos começar a nos tornarmos filhos obedientes. O projeto já está em execução. Então fala para o teu irmão, dá uma sacudida nele que ele está com frio. Fala para ele assim: irmãos, seja obediente. O projeto já está em execução. O lugar de habitação já está sendo executado. Oh. Lembra dos tapumes? Deus está aí, ó. Tim, 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 tim. A obra está aí, irmãos. Mas toda a realidade do que é ser um lugar, ser uma igreja, ser uma esposa, está totalmente ligada com o que temos sido em nossos relacionamentos. Estamos entrando em uma fase, irmãos, onde o arquiteto está nos dando um checkmate. O que é o checkmate? Ou você segue o desenho que eu estabeleci, ou essa construção vai ser embargada. Ou você segue o projeto, ou eu não construo mais, vai parar. Então, nesses dias de edificação, o Senhor está nos dando um checkmate. Marcos, o desenho está apresentado, siga. Isabel, o desenho está apresentado, siga. Jovens do hangar, o desenho está apresentado, sigam. Homens, o desenho está apresentado. Mulheres, o desenho está apresentado. O arquiteto e o construtor estão nos convocando nesses dias para uma reunião e dizendo: para de meter o bedelho aonde você não é chamado. Deixa eu construir, deixa eu desenhar, deixa eu fazer. Amém ou não? Ele está nos dando um checkmate. Não dá mais de brincar de papai e mamãe. Não dá mais para brincar de ser pai ou ser mãe. Não dá mais para querer viver em um mundo espiritual ainda sendo atraído pelo que é natural. Se é a igreja, se estamos sendo edificados nele, se estamos sendo preparados para ser um com ele, não dá mais para ser atraído pelo que é natural. Está comigo aqui? Não é o corpo de uma mulher que deve te atrair. Não é os bens de um homem ou que um homem possui, mulher, que deve te atrair. Mas é o quanto de Cristo ele tem. Isso sim deve te atrair. O que eu quero dizer com isso? Pretende se relacionar com alguém, vocês que estão solteiros ou solteiras. Olhe para o homem, olhe para a mulher e veja o quanto de Cristo existe nela. Homens que estão aqui casados, querem suas esposas melhores, melhore você primeiro. Esposas querem melhoria no teu marido, melhore você primeiro. Se ser ajudadora idônea é estar apta, chame o teu marido e fale para ele: nós precisamos retomar a transição da nossa casa
para uma casa onde mora o Espírito Santo de Deus. Mas sem imposições religiosas, mas com conversas e impartições no Espírito. Eu falei domingo passado, irmãos, não sei se foi domingo passado ou retrasado, que nem para desviar a gente presta mais. Não adianta, irmão, para com essa ideia de desviar, de que lá fora é melhor. Cuidado com as serpentes, irmãos. O melhor para você está em Cristo, amém ou não? Amém. Quantas mulheres que estão aqui que oraram pelos seus maridos? Lembra, irmãos, antigamente a maioria dos cultos era por mulheres. Mulheres que choravam por seus maridos. Mulheres que buscavam por suas casas. Sim ou não? Sim. Agora hoje o que a gente mais vê na igreja é a mulher querendo sair da igreja e ir para o mundo. O que a gente mais vê hoje em dia é a mulher querendo se aventurar. É o homem querendo se aventurar. Ei, não é tempo de se aventurar, é tempo de se edificar. O Senhor está nos chamando para um tempo de seriedade. Família é coisa séria, meu irmão. Enquanto você pensa em se separar da tua esposa ou do teu marido, existe uma comissão diabólica lá fora tentando destruir teus filhos. Tentando destruir a família. Vocês estão entendendo ou não? E o Senhor está colocando em nós uma unicidade, uma união que representa um casamento entre Cristo e a igreja. E a gente ainda está querendo se aventurar nas coisas lá de fora. Esse tempo acabou, meu irmão. Esse tempo para nós acabou. Eu já testemunhei da minha vida aqui, por quanto e quanto tempo eu tentei me aventurar lá fora. Porque eu queria olhar para as coisas naturais, eu queria me divertir, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo. E mal eu sabia o tesouro que eu tinha dentro de casa. Porque independente das minhas atitudes, ela sempre foi a mulher virtuosa. E eu não estou puxando o saco dela não, porque eu sei cozinhar, irmãos. Né, meu amor? Cozinho mais até, né? Quase um Masterchef. Mas eu falo isso para honrá-la, porque ela sempre foi uma mulher virtuosa. Sempre foi uma mãe virtuosa. Sempre foi uma filha virtuosa. Eu falo que quando alguém adoece na casa dela, da família dela, eu fico mais preocupado com ela do que com o doente. Porque ela tem um coração entregue, um coração amoroso, uma mãe que ora pelos filhos. Hoje nem tanto, a Mariana eu acho que passou mais isso do que o Samuel, mas a Bel era aquela mãe que o filho estava dormindo, ela ia lá e... Já passou por isso também, filho? Já, Lucas? Já, Tainara? Hã? Você está dormindo, aquela mão quente na sua testa, assim, arranca, Senhor, todo demônio. Tira, pai. Já, aí, ó, a mãe fazendo... A gente precisa voltar a fazer isso, irmãos. Qual foi a última vez? O Chico tem muito isso, né, de orar pelos filhos. Volte a orar pelos teus filhos, vai lá e bota a mãozona quente na testa dele. Traga os filhos para a mesa. Apresente para eles o padrão de Cristo para a família e não o padrão do mundo para a família. O problema é que os nossos filhos estão aqui, ó, 24 horas por dia, ó. Felipe Neto discipulando eles. Está aqui comigo ou não? Felipe Neto discipulando eles. Aí, pai, você olha, ou mãe, você olha, vê o que ele está assistindo e simplesmente ignora. Você está entendendo, pai e mãe? Aí, nós vamos descobrir lá em cima e o chicote vai estourar para o teu lado. Porque você pode ignorar o seu filho, mas eu não vou ignorar ele. Você pode não querer se preocupar com o teu filho, mas nós nos preocupamos com ele. Sabe por quê? Porque ele também é a igreja de Cristo. E nós temos que destruir esse demônio que entra aqui, ó. Você viu, né, irmãos? O Ministério Butina levantou na hora para botar ele para fora aqui. Os caras estão tão ungidos que tem que chamar para dentro. Deus. É o Ministério Butina, viu, pai? Se você ficar vacilando com seu filho, eu vou te apresentar para esse ministério. Cuidem. 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 Um homem só estará disposto. Homens, agora é com vocês, tá? Mulheres, aprendam isso também. Um homem só estará disposto a dar a vida por você, mulher, quando ele entender que a vida dele não é mais dele, mas é de Cristo.
Enquanto ele achar que a vida dele é dele, ele jamais estará disposto a morrer por você. Mas quando ele entender, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, ele dará a vida dele por você todos os dias. Vocês estão comigo? Chegou o tempo de ajustar o jugo. Não dá mais para o marido estar em Cristo e a mulher Adão. Não dá mais para a mulher estar em Adão, o marido em Cristo. Não dá mais para o marido estar em Adão e a mulher em Cristo. Se vocês estão aqui, meus irmãos, cheguem os dois à estatura de Cristo. Porque a obra é dele. A construção é dele. Quem interfere é ele. Quem acelera é ele. Mas quem embarga também é ele. Essa noite é uma noite dos casais se perdoarem, sabe? De repente, irmão, você não precisa nem fazer isso aqui. Olha que sério que é isso. Posso testemunhar? Nós dois no retiro de casais? Pode? Todos vocês conhecem a nossa história, o nosso testemunho e o quão picareta eu já fui. O quão adúltero eu já fui. Não é segredo para ninguém isso. Mas isso já passou da minha vida há muitos anos, já fui curado há muitos anos e a gente vive muito bem há muitos anos. Mas nesse processo, irmãos, de Cristo sendo formado em nós, nesse processo de cura, a gente foi se aproximando, né? Se conhecendo e se cuidando e sendo tratados juntos, naturalmente. E sabe aquela situação que você fala assim, já está tudo bem? Mas dentro de você entende que falta algo. E no meu entendimento, o que era que estava faltando? Estava faltando eu pedir perdão a ela. Mesmo agora, depois de tanto tempo. E eu não sabia, irmãos, o quanto isso ia ser importante para ela. Olha isso. Porque eu tinha o desejo de formalmente pedir perdão a ela, e ela, dentro dela, ainda tinha essa ausência desse pedido de perdão. E quando nós chegamos lá no encontro de casais, tinha um casal de pastores do Japão que veio, e eles iam renovar os votos. E a ministração da tarde, que foi antes da renovação dos votos, o apóstolo Cristiano, a pastora Zelinda trouxe uma palavra sobre remir, falou sobre José e Maria, falou algumas palavras sobre nós remirmos a terra um do outro, né? E depois, no final, o apóstolo Cristiano falou, agora vocês precisam tirar um tempo para vocês, porque à noite vai ter a renovação das alianças do Roberto e da Nancy, e eu quero que todos os casais renovem os votos um para o outro. E foi engraçado, né, meu bem, porque foi bem na semana que meu dedo inchou e a minha aliança estava me machucando. Está até a marca dela aqui, ó. E eu tirei antes de ir para o retiro e ela não entrou mais, né, amor? A minha não entra mais e a dela não sai. A minha só entra até essa falange aqui. Aí a gente fez no dedinho mindinho lá na hora. Mas ele falou assim, ó, se tiver que pedir perdão, peça, irmãos, na hora o Espírito confirmou. Hoje é o dia de você pedir perdão para ela por tudo aquilo que você fez lá atrás, cara. Ou seja, Deus preparou aquele retiro para esse momento de nós dois irmãos. Quando eu falei isso para ela desabou a chorar. Quando eu pedi o perdão para ela desabou a chorar e ela falou assim, era exatamente esse sentimento que eu tinha, porque a gente voltou, a gente está bem, mas você nunca havia me pedido perdão. Olha para vocês verem a diferença. Tecnicamente estávamos bem, mas ainda faltava uma coisinha, um tijolinho, que era pedir perdão, era reconhecer o quão errado foi. E ali nós ficamos juntos, né? Pedimos perdão um ao outro. Voltamos para o nosso quarto. Não precisa falar, né? Tomamos banho e voltamos para a ministração. Essa mente adâmica de vocês. Voltamos, irmãos, para o culto da noite renovados, Ailton. Ela feliz, eu feliz, porque ainda existia uma coisinha chamada me perdoa. Então eu queria aproveitar essa noite para que você faça isso, irmão. Faça isso, irmã. Não vou constranger vocês para fazerem isso aqui, mas vai lá na sua casa, faça. Prepara o ambiente para isso. Vocês dois, na intimidade de vocês, peça perdão um ao outro, porque às vezes a vida nos sufoca com tanta informação, e a gente vai deixando passar batido as coisas e esquece de alinhar. A gente precisa alinhar, irmãos.
Sabe aquele, eu achei que tinha perdoado? Isso não existe. Perdão é perdão, mas peça o perdão. Seja você para a tua esposa, ou peça perdão pelo pai que você está sendo, ou pela mãe que você está sendo. Porque agora vocês são um, vocês entenderam ou não? Isso vale para os casados nessa noite. Solteiros dessa noite, vocês têm a oportunidade de terminar o namoro de vocês hoje. De verdade, irmãos. De verdade. Porque o namoro de vocês começou no padrão errado. De verdade, irmãos. Nós entramos essa semana numa semana de relacionamentos. Porque enquanto está namorando é fácil falar, não, eu quero romper com o erro. Eu quero romper com o pecado. Mas na primeira oportunidade sozinho, pau de novo. Peca de novo. Jovem, sabe por que você chama a menina da igreja de irmã? Porque ela é sua irmã. Alguém aqui já transou com a irmã? Ou transaria com a irmã? Pastor, que forte isso. É verdade, não é forte, é verdade. Não faça para ela o que você não faria para a tua irmã. Não faça para ele o que você não faria com o teu irmão. Homens, voltem a amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Mulheres, sejam submissas. Voltem a ser idôneas, aptas a administrar tudo com o seu marido. Chegou o tempo de ajustar o jugo, estar na mesma posição em Cristo. É tempo de rendição nessa etapa de edificação. Em nossas casas, ambos devem portar a mesma medida de Cristo. Esse ego, esse eu, ele tem que ser rompido. Pastor, mas o que isso tudo tem a ver com a edificação? Se nós não entendermos que a maquete é a família, como que nós vamos chegar à grande obra? Que é ser um com Cristo. Para as pessoas aceitarem e acreditarem nesse Cristo que nós pregamos, eles vão olhar para as nossas famílias. Sabe o que vai ter amanhã? Quem está solteiro aí? Levanta a mão. Ou solteira? Levanta a mão. Isso. Fica com vergonha não, Reginaldo. Faz igual a Andréia lá. A Andréia levantou a mão bem alta e ainda está de verde e limão. É para... Quem está solteiro? Levanta a mão. Solteiro. Você já casou, Renan? Então você é solteiro, meu irmão. Levanta a tua mão. Você já casou, Bianca? Não, né? Então levanta a sua mão que você é solteira também. Pode levantar, Bianca. Você não casou ainda. Quem mais? A Luciana já levantou rapidinho ali, não é bobo? Amanhã vai ter uma live do sonho de Deus para solteiros e líderes. Quem é líder aqui nessa casa? Levanta a mão. Solteiros e líderes. Como não sofrer nos relacionamentos? Quer aprender mais sobre se relacionar correto? Amanhã vai ter uma live e eu vou mandar para vocês o link para inscrição. Na verdade, é um material do Efatá, que vai tratar só de relacionamentos para solteiros. Então, Andréia, quer entrar num casamento sadio, filha? Num relacionamento sadio? Continue ouvindo a sua mãe espiritual. Bianca e Renan, querem se tornar casados? Se separem agora. E o Clemerson e a Fran também, é que eles estão lá em cima, mas depois eu pego os dois. Sabe por quê? Porque Deus cansou da mentira. Não estou falando que Bianca, Renan estão mentindo, não. Eu estou falando que o padrão que Deus estabeleceu para essa nova época, para esse novo tempo, é respeito, amor, não mais o toque, mas o conhecer. Amém? E a gente vai se aprofundar. Então amanhã tem uma live que vai falar sobre relacionamento para os solteiros. E aí vai englobar viúvas que querem se relacionar de novo, mulheres já com uma idade mais avançada, separadas, que tiveram traumas em relacionamentos passados.
E depois isso vai virar um material que provavelmente a gente vai adquirir, comprar esse material pelo Efatá, para poder construir isso aqui. Para os jovens, nós já temos um dia marcado aqui. Que dia que é, jovens? Que dia? Dia 30. Nós vamos falar sobre o quê? Corte, namoro e casamento. Os adolescentes, sexta e sábado, estarão lá em Taubaté sendo tratados. Cuidados. Você sabe o que é isso, pai? Você sabe o que é ter uma igreja que se preocupa com o teu filho? Se você tem alguma dúvida, está ali o Pedro e a Grace. O Gabriel e a Lívia são cuidados pelo Ministério de Teens de Taubaté. Nesse tempo de pandemia, os líderes do Gabriel, os líderes da Lívia, saíam de Taubaté e vinham aqui para São José para ter um tempo de relacionamento com eles, de qualidade com eles. E é isso que nós estamos nos tornando aqui em São José dos Campos. Não uma igreja tite, que fala muito, mas uma igreja que prega o evangelho de verdade. Eu não posso curar seu filho com você machucado. Eu não posso curar o teu filho e você voltando lá e cutucando a ferida dele. Eu tenho que curar você, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, se Deus me permitir. Mas eu e a pastora somos meros engenheiros nessa obra. Nós conduzimos vocês. E eu, como engenheiro, estou falando: casais, nesta noite, o Senhor, o dono da obra, está chamando vocês para um tempo de renovo. Um tempo de perdão. Um tempo de zerar o cronômetro. Um tempo de olhar um para o outro e falar assim: bora parar com essa palhaçada. E nos tornarmos um casal em Cristo. Bora edificar a nossa casa no Senhor. Bora aguardar no Senhor. Bora crescer no Senhor. Bora confiar no Senhor. Arranquem a cabeça da serpente nessa noite, mulheres. Homens, arranque todo egoísmo e toda vontade de andar sozinho e chame a tua esposa para perto e fale para ela: eu e você somos um. E eu preciso saber o que nós vamos fazer para melhorar a nossa casa, a vida dos nossos filhos. A grande maquete do Senhor é a igreja. A grande maquete do Senhor é esse relacionamento do homem e a mulher, o esposo e a esposa. Se coloquem de pé. Eu não sei se você está disposto a viver essa nova jornada. E não cabe a mim e a ninguém, nenhum líder dessa igreja tem essa autorização de forçar você a nada. Tudo que nós temos aqui é seguir o projeto de Deus para esta casa. E nós acessamos um outro nível agora, irmãos. Nós acessamos um novo patamar. Deus amou a igreja. Deus ama as famílias. Olha o que está acontecendo no nosso país. Olha o levante diabólico que tem acontecido nesses dias contra o governo e contra tudo aquilo que está por vir no próximo ano. Quando você sugere um pastor para ser um dos ministros do Supremo, isso causa terror no inferno, meu irmão. Sabe por quê? Porque o inferno já ouve uma voz ecoando lá dizendo assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Agora, enquanto Deus está mexendo as peças dele lá, eu e você temos uma responsabilidade aqui. Primeiro, amar uns aos outros. Amar a nossa casa.
amar os nossos filhos, ter tempo de qualidade com eles, respeitar eles e fazer eles respeitarem vocês. E se amanhã ou depois, assim como a parábola do filho pródigo, ele resolver pegar as trouxas dele e ir embora, ele pode ir embora, mas ele tem que lembrar que ele tem uma casa e tem um pai. E ele pode até querer voltar com aquele sentimento de escravo e você olhar e falar assim, não, você é meu filho. Porque é exatamente isso que Deus faria por nós novamente. Feche os teus olhos.